Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast isso aí para você. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certíssimo, e você, como Maravilha, é que você tá? graças a Deus. Que bom. Sempre bem. É sempre muito bom a gente estar aqui conversando, né? É sempre um prazer. Pois bem, vamos relembrar a galera que tá chegando agora, agradecer você que tá na audiência. Já aproveita, larga o dedão aí na curtida, no comentário, deixa aí a sua pergunta, a sua sugestão, compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, onde você estiver, fica à vontade. Os grupos onde tem o maior número de pessoas. Isso, vá lá no seu WhatsApp, no grupo que tiver mais pessoas, você vai lá e compartilha. Exatamente. Tá? Isso não é ser chato, isso é ser legal. Tá? Você vai nos ajudar e vai ser muito bacana receber o máximo de pessoas aqui para a gente poder conversar, poder fazer uma grande discussão bacana sobre comunicação. Beleza? E dito isso, então, vamos para a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Hoje promete, né, de uma marca sensacional. Então, você que está com fome, já é a dica aí, tá bom? Vai lá, Camilo, fala um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Ela tem uma carreira de 24 anos em comunicação. Apenas. Sendo 19 na gestão e planejamento estratégico da comunicação de grandes empresas, com forte experiência em comunicação interna, relações com a mídia, prevenção e gestão de crises reputacionais e sustentabilidade corporativa, com foco em responsabilidade social. Com passagens desde o início, desde o começo, TV Bandeirantes, Agência FSB, Raizen, Souza Cruz e Grupo Carrefour, atualmente é diretora de comunicação corporativa no iFood. iFood. Pois bem, Exatamente. senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast. Muito obrigado pela sua presença, Regina Maia. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado Primeiro, você, vamos fazer Regina. um combinado. Combinado. Daqui Vamos 15 lá. minutos, pede um iFood já. Isso. E daí leva uns 30, 40 para chegar. E quando a gente terminar mais ou menos essa conversa, já vai estar o lanche aqui. Maravilha, combinado. E você de casa já faz isso também, para você poder assistir o podcast ou ouvir, né, comendo alguma coisinha, beliscando, né, uma coisa gelada, no calor. Nesse calor, um sorvetinho. A gente tem várias opções lá. Aproveita Black Friday. Nossa, muito bom, né? Tem muita promoção no app agora. Então aproveita que vale a pena. Vale a pena, né? É. Regina, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. A gente fica muito feliz, né, Camilo? Prazer receber. E pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória até chegar no iFood. Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. A minha trajetória deve ser maior aqui do que muita gente que está me ouvindo, né? Você falou 24 anos, eu realmente comecei ali em 1998, 99, ainda na faculdade. Legal. Mas até eu chegar no jornalismo, acho que eu queria contar essa história porque é bem interessante, né? Eu fazia um colegial e tinha vários amigos, e todo mundo sabia, eu vou fazer jornalismo, vou fazer administração, vou fazer direito, vou fazer engenharia. Naquela época, assim, você tem que fazer engenharia, você vai trabalhar como engenheira. Perfeito. E eu nunca soube o que eu queria fazer. Então, terceiro colegial, comum, né? pânico, Gente, todo mundo já assim, FUVEST, vamos fazer tal. É muito lá, natural, né? Eu não sabia. Exato. É o momento que você tem que escolher ali toda a sua carreira. Você não conhece nada, esse é o ponto. É isso. Né? E tem duas coisas que me levaram para o jornalismo. Uma é que eu estava sempre nos grupos de discussão de redação e literatura. Né? E quem gosta de jornalismo lê muito e escreve bastante. Então eu falei, interessante, acho que pode ser isso. E a segunda coisa é que eu participei de um projeto chamado Projeto Cidadania, que na época era tocado pelo Gilberto de Menstein dentro do meu colégio. Aquilo mexeu comigo de tal forma que eu falei assim, gente, eu quero fazer jornalismo. E eu quero fazer jornalismo para poder contar para as pessoas o que acontece no mundo e para elas poderem ter a melhor escolha, a melhor informação para poder tomar suas decisões. Perfeito. Então, eu fui prestar jornalismo. Na verdade, primeiro prestei direito, a família inteira faz direito, aquela coisa É a toda. segunda vez aqui que acontece isso, É, sim. do direito. Eu estava no meio da prova da FUVEST, quando a pessoa virou quando eu bateu, eu estava fazendo minha provinha de matemática ali, eu lembro direitinho, era um problema de logaritmos. Nem sei nem fazer isso. Aí me bateu a cabeça e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Fui embora. Ainda passei para a segunda fase da FUVEST. Não fui fazer a segunda fase, deu tempo de mudar na PUC, prestei jornalismo. Passei em jornalismo, para ódio da família, porque a família olhava e falava assim, como você vai viver? E no ano seguinte eu fiz ciências sociais. Então, eu não cheguei a me formar em ciências sociais, mas eu fui ali tocando por 2 anos ciências sociais e jornalismo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei na assessoria de imprensa da PUC, foi ali que eu comecei a ter muito contato com política, com economia, porque eu colocava os professores especialistas da PUC em contato com a imprensa. E ali eu comecei a circular muito também com imprensa, né? Rádio, jornal, TV, porque eu fazia esse meio de campo entre os especialistas
da universidade, né? E a imprensa. Então, foi assim que eu comecei, né? Então, eu tive uma oportunidade ali, né? Eu falei 24 anos, sim. Anos 98, 99, 2000, começou o boom da internet no Brasil. É verdade. Então, eu peguei esse boom da internet com aquela proliferação de sites de informação. Então, peguei isso, né? Eu me lembro, só eu trabalhei em 2 sites de agronegócio. Então, eu comecei, junto com aqueles caras, a montar aqueles sites onde a gente dava desde a cotação do boi, do milho, da soja, do trigo, né, até falar sobre como você vai plantar melhor a sua soja, como você vai fazer o melhor plantio de cana. Gerando conteúdo. Gerando conteúdo o tempo inteiro, né? Montando a parte ali... Eu fiz um pouquinho de programação, não me lembro absolutamente nada, porque eu sou péssima com isso, mas olhando muito a parte de conteúdo. Né? Então, eu trabalhei... A cada 6 meses eu trocava de emprego naquela época, né? E aí, assim, eu recomendo que você faça isso ainda quando você está na universidade, que você tem essa possibilidade, para você conhecer tudo. Cabeça, né? Tudo que é possível. Sim. E jornalismo é amplo. É verdade. Né? Jornalismo... As possibilidades são grandes, né? São várias possibilidades, né? Então, naquela época era muito assim, ou você vai trabalhar em rádio, ou TV, ou jornal. Aí veio o site. Né? Hoje, você tem a possibilidade da comunicação corporativa. Na minha época de universidade, não se discutia comunicação corporativa. Nem se falava, né? Não se falava. Inclusive, era aquela coisa assim, o jornalista que é ruim, que não deu certo, ele vai para a comunicação corporativa. O que eu discordo negativa, né? completamente. Como se fosse uma coisa para além, né, do jornalismo. Né? Você não deu certo. Não deu certo, você vai para lá. Vai para a empresa, cara. Errado isso, porque a empresa ela te abre uma possibilidade, né? Eu fui parar a empresa... Foi, acho que 2023, né? Eu trabalhei em várias redações, aí eu fui em 2023 para a empresa... 23 a gente está vivendo agora, 2003, né? 2003 para a empresa, muito na linha assim, eu quero me aprofundar num negócio, eu quero entender mais esse negócio e eu quero trabalhar planejamento estratégico, né? Sempre atrelado ao negócio. Porque quando você está na redação, um dia você escreve sobre alumínio, outro dia você escreve sobre a soja, outro dia é o boi gordo, aí entra a política, você está lá na frente do colégio eleitoral para cobrir se o cara votou ou não votou. Então, você fala de tudo e você, muitas vezes, não tem a oportunidade de especializar num tema. Não se especializa em nada. Né? E eu sentia falta disso. Perfeito. Né? Porque eu sempre fui assim, meio nerd de ficar estudando, indo atrás, eu precisava me aprofundar. Legal. Foi assim que eu comecei. Porque faz sentido. Porque quando a gente fala de comunicação corporativa, né, eu já imagino, porque também eu vim do jornalismo, e aí parte aquela ideia. Pô, quando eu comecei, não tinha essa ideia de comunicação corporativa, ou não se falava, ou não era bem visto. E hoje é muito pelo contrário. Hoje a comunicação corporativa é muito ativa, é muito importante para as empresas, né? E aí já bate uma outra pergunta. Hoje, né, na cadeira que você está, como que você vê a importância da comunicação corporativa para o mercado, também para as pessoas que estão querendo entrar na área e como isso afeta no seu dia a dia, né? Entendendo a empresa, um pouquinho do iFood. Queria que você trazesse um pouquinho disso para a gente aqui. Eu vou comparar também com 20 anos atrás, né? 20 anos atrás eram poucas as empresas, eram raras as empresas que tinham uma estrutura de comunicação. Né? Eu mesma, como jornalista, eu tinha direto o telefone da fonte ou da secretária da fonte. Não tinha a comunicação ali dizendo, fala sobre isso, não fala sobre isso. A não ser que fosse uma empresa mais estruturada, de capital aberto, mas eram poucas. Perfeito. Hoje, eu não consigo ver empresas que não tenham essa estrutura. Né? Até porque a questão reputacional ela é colocada como um dos principais riscos hoje de uma empresa. Né? A marca ela é um ativo intangível, sim, mas assim super forte que não dá para você deixar de lado e não ter a comunicação ali. Né? E não importa se é um departamento com 1, 2 pessoas, misturado terceiros e próprios. Né? Todas as empresas praticamente têm e é super relevante para o negócio. Isso. Né? Antes também tinha muito aquela coisa assim, o departamento de comunicação é para fazer comunicados para o público interno. Então, sei lá, vai ter férias coletivas, vai ter, sei lá, mudou o plano de saúde, alguma coisa. Era muito mais essas comunicações são necessárias, mas são muito burocráticas. Né? Você não pensava tanto a questão de vamos trabalhar os valores da empresa, né? Vamos trabalhar o propósito dessa empresa, né? Vamos contar cada vez mais, né, o que vai levar a gente para o próximo nível. Então, assim, não se pensava a comunicação de uma forma estratégica. Mais dos stakeholders, né?
que Imagina, era só um público, o né? que era stakeholder, gente? Não, Sim. não tinha. As pessoas elas olhavam assim, não, eu preciso conversar com o meu colaborador, né? Mas eu preciso conversar com o entorno da minha fábrica, eu preciso conversar com o poder público, eu preciso conversar com os fornecedores. Então, assim, isso foi ganhando corpo conforme a própria comunicação evoluiu, né? A gente pensar também que há 20 anos atrás você tinha 4, 5 grupos de comunicação. Hoje eu nem sei contar quantos grupos e canais você tem. Sem dúvida. Né? Hoje a Aumentou internet aumentou muito. Então você tem que estar conectado ali o tempo inteiro e de olho para quê? Para entender se estão falando mal da tua empresa ou não estão falando mal, que mensagens que as pessoas estão falando, que entendimento que elas tiveram daquela comunicação. Né? Entender, por exemplo, às vezes não é nem a tua empresa, mas você vê que tem uma oportunidade que a tua empresa pode surfar e está sendo discutida naquele momento. Verdade. Sim. Né? Então, a comunicação, ela saiu da imprensa, ela saiu do jornalismo tradicional, ela foi muito para o digital, né? Tanto que no iFood a gente trabalha muito a reputação digital. Não estou falando que a gente está deixando o jornalismo de lado, não é isso. Claro, até porque é tem super relevante. Ah, Mas eu preciso focar a reputação digital. Né? Hoje, grande parte dos meus clientes estão conectados. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas, como que vocês se informam? Hoje eu estava com um jornal impresso no elevador, a pessoa olhou e falou assim, posso pegar, porque faz tempo que eu não sinto isso. Porque as pessoas não leem mais jornal, é muito no feed, né, das redes sociais. E eu tenho que estar lá, e eu tenho que saber o que estão discutindo. Exatamente. Né? Então, eu vejo como essencial, não consigo entender empresas que não têm, né, ou que não têm de uma forma muito bem estruturada. Estruturada não significa pessoas, né, ou investimentos. Você tem que ter protocolos claros, você tem que ter objetivos claros, Sim. tem que entregar para o negócio. Né? Departamento de comunicação que está ali para soltar um monte de informação sem conexão com o negócio não faz sentido. Né? Então, assim, qual que é o objetivo do meu negócio? O que eu quero atingir com o meu negócio? Qual que é o meu público-alvo? O que estão falando de mim? Eu preciso trabalhar em cima daquilo. Perfeito. E, Regina, tem a questão de imprensa, tem a questão, né, das redes sociais, tem a questão de poder público, ou seja, tem várias frentes. Né? Lá, no teu exemplo, como que funciona a estrutura? Quais são as frentes de atuação? Porque acredito que também tem uma questão que a gente está conversando aqui bastante, que é de não ter um leque também muito grande e ter muitas frentes abertas e não conseguir avançar com profundidade em todas elas. Né? Então, quais são as principais frentes de atuação da estrutura de comunicação? E se a estrutura de comunicação ela está dentro de alguma outra área ou se ela é uma estrutura de comunicação que reporta direto para o presidente? Vamos lá. Hoje, o meu reporte ele se dá para a vice-presidência de estratégia. Tá? Estratégia e finanças. Então, os meus pares são CFOs de negócio, o jurídico, compliance. Esses são os meus pares. Né? E a área de políticas públicas. A comunicação hoje, eu tenho a parte de reputação, né? Que é muito mais a comunicação para fora. É como que o iFood é visto para fora. Né? Perfeito. Por que hoje eu tenho essa área? Porque a gente entende que o que a gente quer chegar de iFood do nosso negócio, a gente precisa trabalhar apartado. Né? É muito comum nas empresas você ter tudo junto. Tá? Eu, sinceramente, eu acho que não... Tanto faz se as estruturas é a mesma estrutura organizacional ou não. Tá? Eu acho que precisa, de qualquer forma, trabalhar alinhado e integrado, porque você trabalha a mesma empresa, Perfeito. as mesmas mensagens. Então, hoje, a minha área, ela funciona muito como uma área que ela é cross, né? Ela fala com todos os negócios do iFood. E eu vou conectando com marketing, com comunicação interna. Hoje, o iFood tem 5 departamentos de comunicação. Né? Então, tem o de interna, foco colaboradores, tem o foco entregadores, foco restaurante, o marketing, tem um que é para os projetos sociais e tem o de comunicação institucional, reputação para fora. Na verdade, são 6, não sei contar. E aí, qual que é o nosso papel aqui? Importantíssimo. Sim. É fazer o alinhamento com tudo isso. Que legal. Né? Recentemente, eu participei de uma discussão que falava assim, como que a gente faz essa comunicação descentralizada? Né, que é uma dor, assim, por várias vezes nas empresas que eu passei, era sempre aquela dor assim, gente, criaram um departamento de comunicação lá, eu trabalhei com agronegócio, né? Sim. Lá na usina de Araraquara. E aí as pessoas sofriam com aquilo. Eu falei, que maravilha, vamos trabalhar junto? Não importa que essa pessoa não responda para mim. Claro. Mas vamos alinhar.
Então, assim, eu não tenho essa dor com a descentralização. A minha dor é com a falta de alinhamento. Perfeito. É isso. Mas é assim que a gente funciona hoje. Perfeito. Excelente. Não, é muito bom. E, inclusive, um outro ponto que você comentou sobre essa questão de gerenciar a imagem, que é algo muito importante que a gente fala, até mesmo para gerir crises e tudo mais, que é um ponto que a gente vem debatendo ao longo dos episódios aqui, né, Camilo? Porque a gente acredita que, ainda mais hoje, né, a gente está falando de uma marca que é jovem, né, inspira isso, e também se aproveita muito do digital. Né, que você comentou. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso num mundo em que o fluxo de informação é muito rápido, é muito alto, né? De uma marca que está sempre antenada em todas as vertentes ali, então, redes sociais, nos comentários, nas ações, né? Tem muita responsabilidade por trás, né? Não só nas ações externas, mas também internas, né? De trabalhar com restaurantes, com entregadores, então tem uma responsabilidade muito grande. Durante, né, o fluxo de uso do app também. Também, exatamente. Tem as pesquisas de satisfação, isso, né? De entrega, e que é uma frente gigantesca. Do próprio aplicativo. Né? O próprio aplicativo também. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho... O aplicativo é uma grande ferramenta de comunicação. Né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para a gente é muito importante para a nossa audiência também, sabe? Essa questão de gerenciar a imagem, né? De prevenir as crises e tudo mais. Acho que a primeira coisa é você tem que fazer o acompanhamento. Né? O que significa isso? Escuta ativa. E escuta ativa é desde dentro da empresa, o que está acontecendo, o que os negócios estão pensando. Fora, nas redes sociais, o que está acontecendo, o que estão falando de você. Né? Tem muitas empresas que tendem a olhar somente os próprios canais e as discussões dos próprios canais. O importante é você olhar fora também, o mar aberto. Né? Entender o que está acontecendo para você poder mapear potenciais riscos que venham dali. Né? Eu tenho um cuidado muito grande de falar a palavra crise. Né? Porque tudo é crise. Né? Quer dizer, um pedido, por exemplo, se o nosso sorvete daqui 30 minutos chegar derretido, é uma crise? Não. Né? Eu mapeei o risco, ele pode acontecer isso. Como que eu vou lidar com isso? Como eu vou me antecipar? Eu vou prevenir. Então, assim, a gente tinha essa questão. Né? Hoje eu tenho 3 milhões de pedidos por dia na minha plataforma. É muita coisa. Se 0,1% der errado, é muito erro. Isso pode, sim, gerar grandes ruídos, grandes crises. Por isso que eu preciso estar sempre com a escuta ativa para entender o que está acontecendo lá fora. Né? E aí, eu preciso ter protocolos claros de atuação. Né? Quem acionar, quem toma a decisão, né? O que acontece, você vai para qual lado. Né? Eu vou dar um exemplo. Infelizmente, a gente vem passando aí nos últimos meses por vários episódios de agressão contra entregadores e entregadoras aqui no Brasil, em algumas cidades específicas. De pessoas que não querem descer também para pegar o Pessoas que não querem descer, pessoas que já são grosseiras com essas pessoas, com os entregadores. É uma discussão, né, que vem se arrastando, né? Infelizmente, assim, para mim, eu falo que isso aqui, ela só é a forma como a nossa grande desigualdade como sociedade, ela tá se apresentando nesse momento, tá? Sim. E aí, assim, eu sei que pode acontecer. Como que eu consigo prevenir isso? A minha ferramenta, ela consegue já começar a pegar esse problema na troca do chat que o cliente tem com o entregador. Porque muitas vezes já começa dentro do aplicativo. E parte de quem, né? Aí tem às vezes tem o cliente já sendo grosseiro, às vezes, ali você vê, né? Você tem cliente, enfim, palavras de baixo calão, você tem agressões verbais, você já começa a pegar ali. É uma forma de eu prevenir. Né? A hora que eu peguei, eu já tento atuar na hora. Tem momentos que não dá, que a agressão acontece. Sim. É o tapa, é a agressão verbal. Né? Como que eu atuo para isso? Eu já sei todo o protocolo. Né? Porque na hora, independente se o entregador está conectado à minha plataforma ou não, a demanda já chega direto para mim. Né? iFood, assim como Xerox, virou sinônimo de categoria. Né? Então, as pessoas já jogam lá. Muitas vezes não tem relação comigo, mas eu já tenho que estar toda preparada para responder aquilo imediatamente. Claro. E resposta rápida. Então, por isso que você tem que ter mapeado os riscos, você tem que ter protocolos muito claros, uma governança clara. E governança, a gente tem que tomar muito cuidado, que não significa regras muito estritas. Porque você tem que ter jogo de cintura. Você não sabe, gente, o mundo da internet, da tecnologia,
ele te traz uma série de questões, você fala assim, gente, como que é possível que isso esteja acontecendo? Está. Sim. Mas você tem que agir rápido. E agir rápido é a resposta para a crise. Né? Eu tive a oportunidade de participar de um painel sobre situações de crise. Né? E teve uma situação, ela foi... Você olha aquilo, tinha tudo para dar tudo errado. Né? Porque você está falando de vidas no meio da pandemia e era uma catástrofe. Só que em 2 horas, aquela empresa conseguiu responder com uma agilidade todo o processo. Você falou assim, gente, parabéns, eles conseguiram, porque era super difícil. A gente está falando de vidas porque se deu dentro de um hospital a situação. Perfeito. Então, assim, você vê as cenas, aquilo é cena de guerra, porque a gente gritando pela rua, gente com maca, você fala, é um potencial de dar errado enorme. Claro. É óbvio que houve uma tragédia ali. Só que a resposta da empresa foi sensacional. Né? E foi por quê? Porque eles fizeram a lição de casa antes, eles tinham protocolo, eles tinham governança e resposta rápida. E sangue frio, né? Porque numa crise também não adianta... Eu já participei de muitos comitês onde eu já tive que tirar pessoas da sala porque elas não tinham o emocional para lidar com a situação. Sim. Porque isso atrapalha. Com certeza, né? Para montar todo um planejamento, toda uma campanha ali, né? E, Regina, existe uma preparação, então, muito provavelmente, acredito por tudo que você comentou, né? Uma definição dos porta-vozes, né? Quem pode falar, quem não pode falar, que tema que cada um fala, que tema que cada um... Né? Por exemplo, você, aqui, pelo teu conhecimento aqui, você fala melhor disso e tal, e uma preparação dessas pessoas para que nesse momento vocês já saibam quem é a pessoa e que a pessoa já tenha lá a cartilha de eu já estou preparado, fui treinado para realmente exercer o meu papel e tranquilizar e realmente me responsabilizar por aquilo e evoluir na questão da melhor forma. Conhecer muito bem seus executivos, né? E o conhecer muito bem, às vezes a pessoa é uma pessoa incrível, que fala super bem, mas numa situação de crise ela não tem o emocional para lidar. Sim. Então você tem que conhecer até esses pormenores, né? Então você tem sim essa cartilha de quem fala sobre o que e quando, né? Eu me lembro também, antigamente, né, você tinha uma matriz mesmo, né, veículos de grande imprensa, daí você tem ali qual que é a gravidade da crise, se tem morte, não tem morte, se tem... E aí você ia colocando meio que os porta-vozes, né, um joguinho ali de combina. Vai riscando ali, né? Isso existe. E tem sim essa preparação, né? Eu acho que é um erro você considerar que todo executivo ou porta-voz está pronto para falar diante daquela situação, né? E existe também a necessidade de mesmo eu preciso entrar daqui 5 minutos, mas esses 5 minutos a gente vai repassar as mensagens. Perfeito. A gente vai falar o que pode e o que não pode. Tá. Né? Os cuidados que você tem que ter. Né? Ainda mais hoje, que tudo viraliza. Né? Então, qualquer coisa que eu esteja falando aqui, talvez daqui a pouco já esteja ali com cortes sendo trabalhados na rede social e com mal entendidos, né? Porque depois até você contar que aquilo não foi aquilo e qual é o contexto, então também tem isso. E que eu acho que para o porta-voz, e falando até também como porta-voz, eu acho que piorou. Porque isso dá um pânico, dá um medo. Aumenta a tensão, né? Aumenta a tensão. Porque uma coisa era quando tinha o jornal, quando tinha ali o microfone com a câmera e tal. Hoje... Tinha tempo ao tempo ali, né? Dos lados, né? Era processo, tudo. Hoje é muito instantâneo isso, né? E você tem uma manipulação ali de informação também. Que as pessoas querem fazer isso, né? Tem gente que trabalha com isso. Então, isso também dá receio. Que gera interesse para outra pessoa, né? Às vezes o clickbait, né? Exato, o famoso clickbait, né? Ouvir uma pessoa falando uma coisa que é controversa ou que é uma mentira, interessa outras pessoas, né? Geralmente interessa mais do que a própria verdade. Isso gira em torno de absurdos, por exemplo. Então, tem nada a ver, saiu fora do contexto, aí a pessoa gosta, a pessoa viraliza, compartilha, né? E aí é uma dificuldade. Inclusive, nesse ponto, que já é uma outra dúvida minha, a gente sabe que a iFood aparece bastante assim, em redes sociais, é bem ativa, né? Tem esse tipo de comunicação mais fluida, assim. E eu queria entender de vocês como que funcionam esses processos, assim. É claro que tem essa preocupação de, como que a gente vai falar, qual é o nosso tom, o que a gente pode comentar, o que não pode, qual é o nosso limite aqui de brincadeira, porque é algo que acho que as empresas adotaram isso como digital, acho que é importante,
né, para você se conectar ainda mais ali com o seu público e tudo mais. Mas Um pouco do formal, né? exatamente, né? E tem galera que gosta disso. A gente já entrevistou também outras personalidades Sim. aqui que trabalham diretamente com isso, como foi o caso do CB, né, da Casa Bahia. Então, assim, que é uma outra realidade, né? Então, como que é isso? Como que é isso dentro do iFood? Como que vocês enxergam assim essas possibilidades? Gente, as redes sociais vieram assim para virar de ponta cabeça a nossa mente, tá? A cabeça Total. do comunicador. Por quê? A gente falava de corporação e eu vim de corporações muito tradicionais antes de passar no iFood, né? Então era aquela formalidade, né? Um conservadorismo, uma tradição que hoje não se tem mais, né? A gente está quebrando. E quando eu entro no iFood, minha cabeça entra em parafuso também por conta disso. Claro. Essa transição, né? A questão da descentralização que eu falei para vocês, a autonomia que você tem lá dentro, né? A gente é uma ex-startup, então a gente ainda pensa como startup, né? E quando você vai para redes sociais, como que você aplica tudo isso nas redes sociais? Porque redes sociais, ela demanda, dependendo da rede, uma linguagem mais leve, mais fã. É Né? verdade. Eu não posso ir Isso. comemorando, né? Não sei se vocês lembram Sim, dessa palavra. sim, Nossa. Por uma rede social. Não vai... Né? E aí tem a questão dos executivos, né? Porque rede social, a gente fala muito dos perfis das empresas, mas a gente não pode esquecer dos perfis dos principais executivos. Né? E eu tenho executivos que querem ir na linha do memorando, e não é o caminho da rede social. Sim. Né? Então, como que você faz ali? Você leva uma linguagem mais leve, rede social, ela tem que ser muito visual, né? Também. Vídeos funcionam bem, cortes de podcast funcionam maravilhosamente bem. É isso aí. Fica Né? a dica. Fica a dica para Fica a vocês. Por que eu estou falando isso que funciona bem? Porque a gente vai testando o tempo inteiro com todas Sem as redes dúvida. que a gente tem. Né? Hoje, sob a gestão da minha área, acho que são 7 ou 8 redes sociais. Ah, que tá? legal. Canais. Tem Instagram. Eu só não estou ainda no TikTok como marca institucional. Como marca de produto, estou lá. Inclusive, a iFood no TikTok é um case à parte que vale a pena olhar, discutir, porque realmente nem a gente esperava que fosse crescer tanto quanto cresceu. Tá? Legal. Mas eu tenho canais com foco. Aí você tem que entender muito bem a vocação do canal. Tá. Né? Seja a rede, seja o canal ali, o perfil que está ali. Então, eu tenho, por exemplo, Instagram, marca iFood, consumidor, crescimento, Tá. atrair gente para consumo. Perfeito. Eu tenho um Instagram mais institucional, que aí é o iFood News, que é mais informativo. Onde eu levo informações da empresa do que está acontecendo lá dentro. Ações, né, que vocês estejam fazendo, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Programas. Mais informativo mesmo, né? Exato. Né? Mais informativo, mas não aquele informativo assim, tipo, agora o iFood lançou o programa tal, né? Com a questão dos entregadores. A gente trabalha muito a questão de educação, né, dos nossos clientes, né, para mostrar por que você tem que dar o código, por que descer, né, por que tratar bem o entregador, por que não deixar o entregador esperando. Tá de boas Então, práticas, vem né? muito essa coisa de boas práticas, de conscientização pelo nosso Instagram. Aí você tem todos os perfis dos principais executivos. E tudo isso tem que conversar. Porque não adianta, por exemplo, você falou, o Fabrício, o perfil do Fabrício é legal. Ele Sim. tem que conversar com o iFood. Ele está entregando para o iFood também. Né? E outros executivos estão entregando, usando as suas próprias marcas para entregar para a empresa. Perfeito. Né? Então, a gente está nas principais redes. O LinkedIn, ele é mais sério. Né? Então, verdade. Ele tem essa diferenciação, né? Então a gente já percebeu, a gente já testou também cortes de podcast no LinkedIn, não funcionam. Ele é mais sério, né? As pessoas estão ali para procurar algum tipo de referência de informação sobre algum tema específico. Sim. Né? Então você tem que trabalhar de formas diferentes. Mas assim, a gente tem que estar no digital, né? Eu me lembro, sei lá, acho que foi isso 2006, 2007, que eu estava numa empresa que vinha a discussão assim, gente, a gente não vai abrir canal no digital. E na época era Twitter e Facebook. Eu falava assim, deixa eu te contar uma coisa, se a gente não abrir, alguém já abriu, já está fazendo. Exato. É lógico. Né? Tanto que eu acabei abrindo os canais para ninguém pegar a marca, né? E ficaram fechados por um tempo, até que agora eles estão bombando. Mas tinha aquela coisa assim, eu não posso estar no digital. Gente, hoje a gente tem que estar no digital. E mesmo se você não tiver, tem alguém falando de você lá dentro. Sem dúvida. Você tem que monitorar, né? Você tem que O tempo todo. acompanhar. O tempo todo. E tem todos os canais, né? Tanto dos fãs quanto dos haters que criam Sim. ali sobre a sua marca, tá? Isso, exatamente. E que você tem que olhar aquilo e, assim, gente, bom humor, né? Ouve o que Claro. estão falando, né? Responde se for o caso, mas tem que tentar manter um diálogo saudável.
Até para que isso também não aumente, né? Porque a gente sabe que sempre vai ter comentários de haters, sempre vai ter a base de fãs, isso sempre vai existir, né? Mas é tomar um cuidado de coisas que já até aconteceram aqui também em alguns episódios, de às vezes um comentário acabar quase virando uma crise, né? Então, porque um cara comenta, o outro vai e concorda, e aquilo vira como se fosse um canal, um fórum ali só de pessoas criticando, falando sobre um determinado ponto, né? Então, essa parte de preocupação, eu queria perguntar, quais são os maiores desafios que vocês encontram hoje em termos de comunicação, de boas práticas? Porque, por exemplo, esse caso dos motoristas, né, dos motoboys que estão ali, os entregadores. Os entregadores que estão ali, e aí sempre tem essa discussão, sempre rola algum caso em que a pessoa acha que está certa, e aí, eu não desço, eu tenho orgulho disso, eu não quero descer, não, eu quero obrigado a subir, ou não quer atender, ou já começa naquela comunicação, naquela violência, já na mensagem, né? Então, isso é uma coisa que preocupa vocês hoje, nesse sentido de, a gente sempre tem que reforçar isso? Sim, preocupa, e a gente sempre tem que reforçar de uma forma institucional. Então, eu não vou entrar no embate, não vou entrar na discussão, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma situação, estou até tentando lembrar o caso aqui, espera um pouquinho. Lembrei, um caso de racismo. Tá. Que a hora que a gente viu todos esses grandes perfis, tipo Choquei, que tem milhões de seguidores, né, 10 milhões de seguidores e tal, eles tinham dado essa situação, né? Eles não citavam a marca diretamente, mas eu via que a imagem era a minha imagem. Sim. Era uma imagem de uma nota. Na verdade, foi um comentário racista que, infelizmente, teriam deixado num pedido feito. Eu vi isso. E aí, assim, o que a gente fez? Imediatamente, a gente se posicionou nos nossos canais institucionais. A gente se posicionou para dentro da empresa. A gente não pode esquecer isso. Né? As empresas... Hoje eu tenho mais de 5 mil funcionários. Esses 5 mil funcionários são potenciais comunicadores. Né? Então, eles recebem no grupo lá da família, no WhatsApp, com mais de 1.000 pessoas ali e tal... E eles têm que estar preparados também para responder, né? Para falar em nome da São empresa. porta-vozes também. São porta-vozes. Então, eu tenho que comunicar para dentro. A gente comunicou para dentro, a gente deixou claro qual foi a situação, qual foi o posicionamento que a gente teve. A gente foi para os canais oficiais da empresa e aí a gente faz tudo collab, todos os canais postando a mesma coisa no mesmo tempo, junto com os executivos. E aí a gente começou, com o nosso perfil institucional, a fazer o diálogo com esses perfis grandes que haviam postado. Que legal. Porque qual que é a questão? Lembra que eu falei, 20 anos atrás tinha 5 grupos de jornalistas, de jornalismo, muitas vezes eles ligavam para pedir informação, o outro lado da história. Os perfis não fazem isso, gente. Eu já não tenho, é muito rápido. Não tem isso, tem um não print, tem já a checagem da informação, porque não tem, porque não é deles mesmo, é natural deles, né? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma proativa. Né? Então, acho que a preocupação hoje é como que a gente está atento a tudo que está acontecendo. Né? E aí você falou assim, começa a discussão na rede social. Uma coisa que a gente recomenda internamente é que ninguém entre em embate na rede social. Claro. Né? Essa questão da agressão de entregadores. Gente, dói a gente ver as situações que acontecem. Com certeza. São absurdas as situações que acontecem. E aí, qual que é o nosso primeiro instinto? Eu vou falar. Não. Né? Deixa a empresa tomar a frente, não entra nessa discussão. Né? É isso que a gente recomenda também para o nosso público interno. Perfeito. Até não aumentar, né? E na prática, durante o período da pandemia, os entregadores foram considerados heróis, né? Porque eles não pararam, porque eles trabalhavam, né, durante aquele momento de insegurança, né, de falta de informação, falta de conhecimento. Estava se expondo, né? Foi uma categoria que continuou e deu sequência. Então, e isso surpreendeu não pode perder gente. isso, né? Porque a gente ficou cerca de 3 anos sem conhecer esse tipo de situação. De repente, a gente começa a ser surpreendido com questões de agressão. A gente fala assim, mas como assim? O que mudou, né? Não sei te dizer o que mudou, mas assim, por muito tempo eles foram super reconhecidos. Verdade. Agora, as pessoas simplesmente, e aí não estou generalizando, a gente tem ali cidades que a gente sabe que são problema, regiões que são problema. As pessoas, elas passaram a agredir os entregadores e entregadoras. Né? Então, ou demora para buscar, né? Então, a gente sempre... Por que a gente deixa o mapinha ali no app, né? Para as pessoas saberem se o entregador está chegando ou não está chegando, para já se antecipar, né? Não deixar ele esperando na rua. Eu desço antes da campanha do interfone. Eu também. Eu desço antes. Eu faço uma competição comigo. O entregador mesmo. até se surpreende. Eu faço competição comigo. O entregador se surpreende. Que geralmente eu peço nos meus lugares, então eu já conheço. E aí o que eu faço? Eu faço uma competição comigo mesmo. Eu peço, aí sai o pé entrega, eu já desço.
Aí eu já fico lá. Porque eu quero ver qual vai ser, quanto tempo eu consigo ficar mais rápido. Né? Porque é legal. E eu penso assim, acho que em qualquer outro serviço, quando você entende o outro lado, principalmente num caso que, é claro que já aconteceram problemas, mas quando você entende o outro lado, pô, onde que aconteceu o erro, por que que aconteceu, ou que poderia ter acontecido, e aí você começa a entender, e aí no fim todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Exatamente Porque se isso. você fica naquela questão de, pô, o cara tá errado. O cara tá errado e ponto, acabou. Sim. Cara, você sempre vai arrumar problema, você sempre vai. O problema tá do outro lado, nunca tá em você. Então, isso é uma coisa que acontece que chega a ser bizarro. Assim, pô, agressão física, verbal, e esses casos vão aumentando, as pessoas vão se esquecendo da importância. E aí fica. Essa discussão vai aumentando quando a pessoa vai lá e fica, né, naquele isqueirinho de, pô, gente, vamos fazer, aí responde, o outro vem, o outro responde. Então, isso é muito importante, né? É muito bacana ver que a iFood tem esse papel de ir lá e já botar jogar limpo ali e acabar com essa discussão, com esse fogo, né? Na verdade, o que a gente quer mostrar, né? Até uma questão do negócio que eu acho que é super relevante, né? O iFood ele é um marketplace de restaurantes e mercados. Né? Hoje, esse marketplace ainda representa 62% do nosso negócio. Os outros 38% é o que a gente chama de full service, que é o marketplace com o entregador. Que é o entregador está conectado à minha plataforma. Ou seja, 2/3 hoje dos entregadores, das entregas, são feitas por entregadores e entregadoras dos restaurantes. 1/3 está conectado a mim. Só que eu virei referência. Eu virei sinônimo. Sim. Né? E o que a gente entende? A gente precisa valorizar esse profissional. E hoje o grande desafio do trabalho de comunicação é mostrar esse profissional. Sim. É humanizar. Eu não gosto de usar isso porque todos somos humanos, mas acho que a gente esquece. Né? Então, a gente precisa humanizar essa pessoa. Né? Recentemente, a Rede Globo, ela, junto com a Favela Filmes, soltou um documentário. Aqui em São Paulo, foram, na verdade, 2 domingos que eles passaram. Chama Motoboy SP. Que são histórias de 10 entregadores aqui da Grande São Paulo. E, gente, é bárbaro. Por que é bárbaro? Porque você vê quem são essas pessoas contando as suas histórias. E tem um depoimento que me deixou, assim, super impactada, porque você fala assim, é tão simples, né? É tão básico, só que está faltando na sociedade, que é uma entregadora que ela fala assim, o cliente já faz meu dia quando ele fala bom dia, boa tarde, boa noite e pergunta se eu estou bem. Você vê pequenas coisas que fazem total diferença. Que é o mínimo. Ela não está falando, eu quero gorjeta. Ela mesma falou. Já o oi, tudo bem, você está bem, olhar nos meus olhos, já é muito para mim. Então, assim, olha que básico. E a gente está faltando com esse básico. Né? Então, o nosso trabalho hoje é como que eu volto com isso, como que eu faço as pessoas reconhecerem entregadores e entregadoras, como eu faço as pessoas não deixarem esperando o entregador e entregadora na portaria dos seus prédios. Tem gente que deixa a pessoa 15 minutos. Absurdo. 20 minutos. Aí começa aquela briga, sobe ou não sobe. São Paulo não tem tanto essa questão do sobe ou não sobe. É mais a espera, né? Sim. Sim. Agora, outras cidades têm. Né? E é estranho, né? Quando você fala, poxa, mas as pessoas estão discutindo isso? Porque pra gente é muito natural, né? Faz anos que é desse jeito. Claro. Mas tem outras cidades que não. E é importante ter esse mapeamento, né? Bem importante, né? De mapear, deixar no radar essas necessidades, essas dores. É muito bacana, principalmente nessa... a gente sempre fala bastante aqui de redes sociais, porque a gente entende que é um caminho que... A comunicação é digital agora. O digital veio na cena e mostrou uma importância cada vez mais crucial dentro das empresas, das corporações. E aí a gente vê o iFood como uma marca gigantesca dentro das redes sociais, nessa parte de interação, de conversa, de conscientizar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de agregar com o digital, que é a questão dos influenciadores. Né? Então, como vocês veem isso também dentro da marca? Qual foi a importância para vocês disso? E se tem algum modelo, algum caso que você pode trazer aqui para a gente? Eu acho que tem um caso bem interessante, que é a gente começa a compartilhar de uma forma antecipada, né, informações com entregadores. Deixa eu voltar atrás. Né? O que a gente viu? Muitos entregadores são influenciadores. Né? Tem canais no YouTube... com 30 mil, 40 mil, 50 mil, são micro-influenciadores. Legal. Sim, né? São. E aí, o que a gente percebeu? Poxa, vamos começar a compartilhar informações com eles? Então, a gente compartilha, a gente antecipa as informações para eles, eles contam do jeito que eles quiserem,
né? É como se eu estivesse mandando um press release para você. Sim. Só que eu mando ali para o entregador, explicando o que é tal. Ele compartilha do jeito que tá, do jeito que ele acha que faz sentido, e isso vai ali para as redes dos entregadores. São entregadores falando com entregadores. Então, a gente tem utilizado muito isso, né, para o melhor uso da plataforma por parte dos entregadores. A gente não pode esquecer que nós somos 3 apps, né? Você tem visão de cliente. Eu tenho o app para o entregador e eu tenho o app para o restaurante. Verdade, Né? Então, assim, 3. como que o entregador usa melhor o aplicativo dele? Como ele consegue, né, fazer o corre dele com mais segurança? Então, isso tudo a gente usa os próprios entregadores para disseminar essas informações. Ah, que legal. Né? Por que a gente usa isso? Porque a gente percebeu que eles têm uma capilaridade maior do que a minha. Né? Hoje eu falei, eu sou um app que no final do dia eu sou uma grande ferramenta de comunicação. Sem dúvida. Só que cada vez que você faz um pedido, você lê todas as mensagens que aparecem lá? Fala que você lê, fala que Não. você lê. Não, mas assim, no começo é importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de acompanhar todo o processo. Então, eu leio tudo que posso e eu tento fazer da melhor maneira possível. Sim. Então, essa parte de entrega, de ver o nome, de ver os comentários, são coisas que eu gosto em qualquer serviço que eu utilizo. Então, eu pergunto justamente por conta disso. Por exemplo, hoje eu já sei que um pedido vai vir com um fulano, então eu já vou lá, já conheço. Às vezes já pedi tantas vezes que o cara até já me conhece também. Sim. Então, isso eu acho que é importante, porque também ele tendo essas informações, fica até mais fácil para que ele também consiga desenhar dentro da própria marca, no seu serviço, no seu dia a dia, as ações que são importantes para ele, né? E também para os colegas que estão ali, né? Então, às vezes o cara, com certeza, tem colegas que trabalham junto com ele dentro da marca, que é importante, né? Dentro da marca, pensando em crise, pensando em imagem, como isso vai ser importante, ele disseminar dentro dele, como um influenciador, um micro, né? Sim. Então, isso é muito legal. E aí já tem um outro lado, falando já também inclusive sobre as redes sociais, que é a parte da tecnologia. Que a gente falou bastante sobre essa questão de mapeamento, que é importante, e os dados, né? Eu queria falar sobre a importância dos dados para mapear as campanhas, claro, as ações, e como que isso também ajuda ser um guia dentro da empresa, para que vocês tenham dimensão das cidades, como você mencionou, quais cidades, né, têm mais envolvimento, menos, ou como isso chega também para os clientes, para os restaurantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como os dados são importantes para fazer esse mapeamento. Acho que a gente divide isso de algumas formas, né? Tem a questão de você usar dados para entender situações críticas, né? Toda a parte de tecnologia para isso a gente faz. Tem a parte de entender um pouco mais o consumidor e a tendência de consumo, né? Então, tem rankings que a gente solta e a gente consegue regionalizar isso. Qual que é o alimento mais pedido na cidade de São Paulo, por exemplo? Né? Então, a gente consegue... É hambúrguer, tá? Em segundo lugar tem pizza. Já fica a dica. A gente consegue... E as pessoas querem saber. Né? Então, a gente faz isso regionalmente, então eu consigo saber o que está sendo mais pedido, em que momento está sendo pedido, ceia de Natal, o que se pede na ceia de Natal. Então, isso mostra tendências de consumo. Claro. Né? E isso é super legal para pauta, para conversas nas redes, tal. A gente usa dados para isso. E aí, a gente usa também a parte de tecnologia e dados para analisar o impacto dessas ações que a gente faz. Certo. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente, quando está envolvido em alguma discussão que é muito crítica, o que eu estou acompanhando? Né? Como que está o meu desempenho dentro do app? As pessoas estão pedindo? O número de pedidos está normal? Desinstalação de app? Instalação de app? Eu acompanho isso junto a índices do próprio negócio, para entender o quanto que uma situação crítica impacta ou não efetivamente o meu negócio. Né? O pedido ali do cliente. Tem situações que às vezes a gente aqui em comunicação está se descabelando, mas o dia a dia do app está normal. Né? Então, eu preciso ter essa temperatura, porque o que acontece? Né? A gente está sempre vendo de um único ponto de vista. Né? Então, eu estou ali meio que viciada com aquilo. Claro. Então, eu estou vivendo dentro da empresa, para mim é uma pressão. Por isso que eu tenho que sair, eu tenho que ter essa inteligência emocional também para lidar com isso. Sem dúvida. Eu preciso sair, entender como está e ver tudo o que está acontecendo à minha volta. Está impactando o negócio? Qual que é o sentimento nas redes sociais? Desse sentimento, puta, tá ruim, mas eu tô olhando alguma bolha específica, porque agora tem isso, né? Tem as bolhas. Tem as bolhas. Sim, então, eu preciso entrar nas bolhas, né? O que tá se falando na bolha A, o que tá se falando na bolha B. Então, eu preciso ter essa visão. Desviar, né? Dependendo de como porque você eu tenho que tomar muito cuidado. Essa questão de tecnologia e dados, né? Eu não posso ser pressionada por uma mensagem de WhatsApp que entrou para mim, entrou para você, mas para 1 milhão de pessoas não entrou.
Né? Então, aqui nessa sala, a gente tem uma informação, mas fora dessa sala, a gente é outra coisa. Outra coisa. Então, eu preciso usar a tecnologia para isso. Escuta de novo. Né? E aí, a gente mensura o impacto das nossas ações e a gente tem ali todo a gente começou a internalizar toda a parte de dados e tecnologia. Tá? Para quê? Para que a gente consiga ter mais controle e visibilidade deles. E todo mundo de comunicação tem que entender de tecnologia e dados. Esse é um outro ponto. Uma coisa complementa a outra, né? Eu assim, ó, não é porque você está aqui não, mas eu sou cliente do iFood, cliente mesmo, além de ter trabalhado fazendo monitoramento do iFood, né, e de outras plataformas e tal. Então eu tive uma visão dessa, né, porque eu acabei visitando restaurantes para entender qual que era a visão do restaurante, né. Eu só não tive a visão do entregador. Mas a visão do iFood, a visão do restaurante, foi um mapeamento que a gente fez na época. E sou cliente mesmo do iFood e eu percebo o quanto de segurança e de confiabilidade, o percentual de pedidos que eu já fiz que deram certos é altíssimo. Né? Então, isso muito provavelmente tem todo o trabalho de comunicação com os entregadores, de comunicação com os restaurantes, o fluxo, por exemplo, de informação durante o pedido, que é do momento que você escolhe até o momento que você recebe, são informações suficientes para você ficar calmo que vai chegar, que você vai receber. Né? E até mesmo quando dá errado também, né? Porque tem já aconteceu comigo também. Exatamente, o próprio entregador já coloca uma informação dizendo, eu já estou a caminho, ou eu já cheguei no restaurante, estou aguardando seu pedido, ou estou saindo daqui. Ou seja, são pontos, né, que deixa o cliente tranquilo de que o que ele pediu realmente ele vai receber. Ninguém imagina a complexidade por trás disso, Tem né? muita, porque imagina. a hora que você abrir o cardápio, você faz a sua escolha, aí vai lá para a cesta, você dá o clique de aceitar, ele vai para o sistema, ele já fala que o pagamento está ok, ele já calcula o tempo de preparo do prato, muito rápido, tempo do deslocamento do entregador ou da entregadora até a tua casa. Gente, isso são mais de 120 modelos de inteligência artificial trabalhando. Lembra que eu falei que são 3 milhões de pedidos? Sem dúvida. Então, para processar tudo isso, está tudo ali. Então, a gente consegue identificar, né, quando tem algum erro, tem alguma questão ali mais crítica, mais sensível. Né? Então... E a tendência é que isso também fique mais complexo, entre aspas, assim, aumente cada vez mais essas demandas, até pela questão das tendências, né? As inovações, as coisas que vão surgindo, as atualizações, não é? Pô, a gente precisa implementar isso ou não. Eu falo isso porque, igual o Camilo disse, eu também peço bastante, sou um cliente, e aí às vezes acontece, recentemente, o que eu digo assim, 2 meses atrás, aconteceu chamar o pedido, acho que o pedido veio trocado, algo do tipo assim, e aí raramente aconteceu, acho que aconteceu só uma vez, nessa segunda vez aconteceu, eu precisava entrar em contato e já foi muito diferente da minha outra vez, porque a outra tinha 2 anos atrás. E essa que foi recente já mudou completamente. E eu falei assim, olha só que diferença, né? A evolução, a atualização, a preocupação. O cliente, né? Entender como que é a interação do outro lado. Que é a mesma coisa com o entregador, a mesma coisa com o restaurante. Né? O app não é um app do iFood, é um app de todo o ecossistema. Né? Então, a gente tem ali, falando até de comunicação, que isso é parte também, né? A gente tem grupos para ouvir, né, restaurantes, para ouvir todos esses stakeholders para melhoria. Claro. Né? Os super clientes vão lá, eles contam a experiência, foi boa, não foi boa, como tá, como não tá. Né? Restaurante idem. Né? Então, porque assim, você começa a desenvolver um produto, só que a hora que você coloca aquele produto em prática, que você vai vendo os aprimoramentos que você precisa fazer. Claro, com certeza. Né? E é uma questão complexa. Né? Imagina o preparo de um prato. Uma coisa é você pedir, sei lá, você pediu uma feijoada, você pediu uma salada, você pediu um hot dog. Sim. Você tem ali tempos de preparo diferentes para cada um deles. A previsão, chegada e tudo mais, né? Exato. Então é complicado Isso mesmo. tudo é inteligência artificial ali por trás, muita gente trabalhando e muita inteligência artificial por trás. Claro. E Regina, visto que a área de comunicação está dentro da vice-presidência de planejamento estratégico, né? Quais são, sim, os principais pontos que
o board está demandando de vocês? Ou seja, mais atenção com isso, mais atenção... Porque o que a gente percebe é que a área de comunicação ela levava a coisa para cima, né? Queria informar, né? O board queria informar e levar informações de como estamos, status e tal. E a gente percebe que está tendo também algo inverso, né? Que é o próprio interesse do CEO, do conselho ou de sócios e tal que participam e que têm interesse e que questionam e procuram saber e entender como que está, né, as questões. O que chega para vocês, né, de questões estratégicas, chega para vocês de assim, como é que está isso? O que vai ser feito para 2024? Né? Qual que é o futuro disso? Como que vocês estão se organizando para... Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, né? A gente hoje está dentro da área de estratégia, mas no final do dia a gente conversa com todo mundo. Claro. Né? E tem uma conexão muito ali perto, muito direta com o presidente. Por quê? Né? Porque a gente está ali para suportar o negócio, para facilitar o negócio. Perfeito. Né? O que a gente tem ali como principais demandas, né? É uma coisa muito interessante. As pessoas não sabem, por exemplo, que o iFood é uma empresa brasileira. É verdade. Né? Por muito tempo, o iFood ele investiu pesadamente na marca do produto, na marca do serviço. Né? No institucional, é algo mais recente. Então, hoje, a grande demanda é eu contar o que é o iFood, como surgiu o iFood, de onde veio o iFood. E o iFood como uma empresa brasileira. Tá certo que o meu nome não ajuda, né? Mas, sim, somos uma empresa... que nasceu no Brasil em 2011, inclusive em Jundiaí. Era aquele folder de Ski-Cook. Não sei se vocês se recordam que tinha ali uma central telefônica com uma série de cardápios. Você ligava, aquela central juntava os pedidos e depois mandava para tua casa. Né? O que acontece é que o iFood, em 2013, entra a Móvel, que comprou, né, o Ski-Cook da época, cria o iFood e vira o iFood que é hoje. Então, a principal demanda é contar esse lado institucional, contar o que é essa empresa. Né? E que o orgulho, né, que todo mundo que trabalha ali tem. O orgulho, né? Uma empresa brasileira de tecnologia que virou modelo para o mundo em delivery de alimentos, né? Que vem trabalhando muito forte a questão de impacto social. Né? A gente falou muito sobre entregadores. Né? Entregadores fazem parte do que eles chamam nova economia ou gig economy, né? Que são aqueles trabalhadores que não têm um vínculo, né? Assim como é o Uber, 99, iFood e outros. Né? E no mundo inteiro está se discutindo a regulação e a gente precisa discutir a regulação. Né? Em 2020, o iFood já levantou a mão e falou assim, gente, vamos olhar isso, né? E não só para dentro, mas para fora, né? Para o governo. Né? Gente, previdência, a gente precisa ter uma seguridade social para essas pessoas, a gente precisa ter trabalho, salários, no mínimo, o mínimo. Né? Claro. Então, assim, como que você dá mais... oportunidades para essas pessoas, né? Então, qual é a minha principal hoje? Vamos lá, o que eu trabalho na minha agenda? É vender este iFood institucional, né? É mostrar todo o impacto social que o iFood tem no Brasil, né? Então, geração de emprego, restaurante, entregador. A gente estima que assim, só a cadeia iFood, ela gera mais de 700 mil empregos no Brasil. Caraca. Porque a gente tem que pensar nos restaurantes. Claro. Hoje a gente tem 330 mil empregos. Eu estou falando até baixo, né? Você pensar que a gente tem 330 mil restaurantes dentro da nossa plataforma, que cada um tenha 2 funcionários lá dentro. É muita gente. A gente conecta muita gente. São muitas famílias impactadas. São muitas famílias impactadas. Né? Então, assim, por isso que isso passou a ser primordial para a gente. Né? E, claro, tentar pautar essa discussão regulatória. Né? A gente precisa, sim, ter uma regulação clara para esses trabalhadores. Então, isso hoje é a nossa principal demanda. Né? Empresa brasileira de tecnologia, com impacto social, com um propósito. A gente tem um propósito que a gente fala alimentar o futuro do mundo por meio da alimentação, por meio da educação. Desculpa, alimentar o futuro do mundo. Opa, desculpa. Por meio da educação. Né? E por que a gente fala muito em educação? O iFood virou o que ele é hoje porque as pessoas que o fizeram estudaram muito e elas cresceram na vida delas porque elas tiveram oportunidades de estudar. Então, a gente acredita que é por meio da educação que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade também tenha melhores oportunidades. Sem dúvida. Né? Pra vocês terem uma ideia, dos entregadores que a gente tem hoje dentro da plataforma, a gente estima que 70 mil não terminaram o ensino médio. O que a gente faz? A gente incentiva os entregadores a estudar, a prestar a prova do ensino médio, que é o Enseja, para poder ir para a faculdade. É uma alavanca social.
Com certeza. Né? Então, assim, é isso que a gente vem trabalhando. E é essa a grande demanda hoje, né, do board com a área de comunicação, porque a gente precisa disseminar essas mensagens, a gente precisa contar mais sobre a gente. Né? E eu lembro que eu tenho feito muito relacionamento, muitos encontros, as pessoas falam assim, eu achava que eram robozinhos. Não, gente, não somos robozinhos, né? Somos pelo menos ali dentro do iFood 5.200 pessoas trabalhando todos os dias. Né? Então é muita gente, é uma empresa muito grande. Muito bacana. Sensacional. Bom, a gente está chegando no nosso tempo aqui, né? Eu ficaria mais 3 horas conversando, acho que é um assunto muito importante, é um case incrível, sensacional. Empresa brasileira, né? Então tem que sentir orgulho, não tem como, pela grandiosidade. Mas antes de tudo, quero agradecer mais uma vez a sua presença, tá? Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então pode voltar sempre quando você quiser, estaremos aqui prontos para te receber. E mensagem final, então a gente abre um espacinho para você aqui, ficar à vontade para passar uma mensagem para nossa audiência, para quem consome o iFood, para quem se interessa pela área, pela comunicação corporativa. Tem muitas pessoas que estão estudando ainda, né, para ingressar na área, então a nossa audiência está ligada, então, enfim, fica à vontade aí, né, passar redes sociais, falar de campanha, enfim. É seu. Agradecer aos meus pais que desde pequenininha me falaram estude, que é a única coisa que você tem na tua vida. É importante. Não, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a primeira coisa, né, é a curiosidade. Né? Então, pergunte sempre, seja sempre curioso, sempre vá atrás das informações, né? Busque estudar para conhecer, para saber. Né? Uma coisa que me dói muito, que eu acho que a gente está numa sociedade extremamente superficial, que lê a manchete e não lê o restante e já se considera entendida dos temas. Exato. Né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios da comunicação. Né? Como que você passa uma mensagem efetiva, rápida para essa sociedade que não quer se aprofundar nos temas. Né? Então, para mim, isso é uma dor. Né? Quando eu vejo as matérias e o digital proporciona isso para mim dói. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Né? Você ser mais curioso, você se aprofundar, você estudar, ter uma escuta. Né? Eu acho que hoje as pessoas não escutam. Outro dia o meu enteado me mandou um vídeo maravilhoso, que tá no YouTube, é um rapaz que tá num carro e ele tá entrando em alguns lugares e fala assim, me fala onde é o bairro tal, porque eu tô indo lá assassinar uma pessoa. As pessoas dão as informações como se não tivessem ouvido, elas ouviram onde é o bairro, o restante elas não ouviram. E todo mundo abre as portas, dá boas-vindas, e os caras falam as maiores atrocidades. Então, acho que a gente precisa ter uma escuta mais ativa. Né? Atenção e escuta ativa. É verdade. Maravilha. Então, Regina, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Sensacional. Agradecer ao nosso galã da comunicação. Eu que agradeço. Danilo, muito obrigado mais uma vez aqui. Agradeço. Mais um episódio maravilhoso. Verdade. E agradecer a nossa audiência, né? Sem você dúvida, que ficou ligadinho. Sem ele a gente não tem como a gente trabalhar, né? Então, agradecer aí você que ficou ligadinho, seja pelo YouTube assistindo ou pelo Spotify nos ouvindo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Mais uma vez, larga esse dedão aí na curtida, no comentário, nos avalie também aí nos streams de áudio, por gentileza. Compartilha, por favor, e é isso. Comente aí bastante, deixe a sua sugestão. Sempre muito bom. E faça um pedido. Tá? Pede um iFood já. Exatamente, iFood já, né? Faça um pedido que é sempre muito bom. Nesse calor aí você se refrescar de dia, de tarde, de noite, não tem horário, né? Exatamente. Eu peço em qualquer horário, até de madrugada tô pedindo. Tá bom? Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.